eu sou a Mércia Araújo e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Além da Marca. Aqui, entrevistamos líderes e empresários que nos ensinam pelo exemplo como construir uma marca forte e duradoura. Eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, curtir esse vídeo e também encaminhar para os seus amigos. Quero aproveitar também e desejar boas-vindas ao Giovanni Santos e pedir para ele contar o que vai acontecer no episódio de hoje. Obrigado, Mércia. Hoje a gente vai conversar sobre uma empresa centenária que é referência em inovação, tradição e em pessoas. Não é isso, Mércia? Exatamente. E com o tema Cultura que Marca 100 anos de legado humanizado dos Mercadinhos São Luís, quero desejar boas-vindas ao diretor-presidente Severino Neto. É um prazer tê-lo conosco aqui com a gente. Essa prazer é nosso, obrigado pelo convite. Giovanni, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E aí, vamos começar, né, Neto? Com a sua história, começou com São Luís, lá quando você era empacotador. Quero saber de você, como aprendeu naquela época e carrega até hoje, depois de tantos anos, como diretor-presidente. Então, é um pouquinho de lenda também, essa história de empacotador, né? Na verdade, eu era sobrinho do João, que é o fundador do varejo, né? Como o Giovanni já falou, a empresa é centenária, ano que vem 100 anos. Né? Então, aí tem uma historinha longa para se contar. Mas, na verdade, eu era recém-chegado do Rio e eu fui direto para o Mercadinho, cheguei para trabalhar com o João, com o tio João, né? E o meu trabalho era acompanhar o João. Ele ia para a loja, eu não tinha o que fazer, eu ficava no pacote, porque lá faturava uma gorjeta. Né? E nessa gorjeta eu aprendi quem era o patrão, que era o cliente. Então, ali com o tempo, e ainda hoje, ainda é uma porta de entrada da empresa. Né? Exatamente por essa razão. Ali, todo mundo que entra na empresa passa por aquela função e sabe quem é o patrão, né? Que ganha aquela gorjetinha, gosta, aliás, ele tem tempo para passar por ali, senão ele quer ficar ali a vida toda, não quer ele quer ficar ali só faturando. Verdade. Né, no pacote, mas ele tem um tempo de passagem. Se ele não se adequar a outra função, se ele não evoluir, ele capa o gato. Que é um negócio, né? É. Perfeito. E aproveitando isso, falar sobre negócio. Como a empresa familiar consegue ser tão profissional quanto o São Luís? Qual é o segredo nisso? Giovanni, ela na verdade não é tão profissional assim. Né? É uma empresa centenária, como disse, que são poucas, né? No segmento, então, é mínimo o número. Eu não consigo te dizer 10 empresas no Brasil centenárias dentro do setor de supermercado. E então, pela idade, a gente era para ser um dos maiores do Brasil. Esse ano, graças a Deus, a gente é o maior do Ceará. Mas não somos o maior do Brasil, que poderia ser. Aqui já teve empresas bem maiores, inclusive do segmento. Aqui teve o Ronce, que foi o terceiro cartão de crédito do Brasil, em quantidade, era uma baita de uma estrutura. Mercantil São José, que até hoje está no nosso hábito de fazer o mercantil, vem dessa origem e com inovações para a época impressionantes. Quer dizer, ele inaugurou a loja do Náutico, que hoje é Pão de Açúcar, sem porta. Né, era 24 horas, então isso na década de 70, começo dos anos 70. Então você aí tem a noção do que eram essas empresas há anos atrás, há décadas atrás. Hoje nós temos caminhando e nessa direção, né? O meu tio recebe a empresa do meu avô com o falecimento do meu tio, do meu avô. E eu acabei recebendo a empresa do meu tio com o falecimento dele. Hoje nós estamos fazendo um planejamento sobre isso, fundamos um conselho, estamos tentando profissionalizar, mas ela nem sempre foi profissionalizada. É isso que eu quero te dizer. Nós estamos tentando profissionalizar mais, estamos com uma linha de compliance bacana, fundando um conselho. A minha filha é presidente desse conselho. Eu já não sou mais o presidente do São Luís, né, atualizando aqui, quem é o presidente é o meu irmão, é o Fernando,
né? Mas já ele também passa o bastão, aí talvez para um familiar ou para um presidente profissionalizado. Perfeito, perfeito. E essa busca por criar conselho, né, por buscar o profissionalismo, teve a ver com aquela fase do começo dos anos 2000, de dificuldade, em que teve que vender algumas lojas? Faz parte desse processo? Talvez sim, né? Mas ali foi um aprendizado gigantesco, foi uma crise que a gente passou, né? Uma crise violenta, como talvez a maior que eu tenha vivido dentro da empresa. Não sei se foi a maior que a empresa viveu, né? Mas foi a maior que eu vivi dentro da empresa. Eu já estou na empresa quase há 50 anos, né? Do centenário, meio século, eu vivi dentro da empresa. E foi realmente uma crise grande, uma crise violenta, que quase que a gente não poderia estar nem contando a história aqui. Graças a Deus estamos, né? Mas faz parte da formação, da estrutura mental da empresa, né? Com certeza ali foi um aprendizado gigantesco. E o São Luís, ele é premiado, né, nacionalmente pela cultura, porque gente é o principal valor da empresa, não é isso, Neto? Isso. Não só no papel, Isso, né? Elas exatamente. são, há pouco o Giovanni estava citando um pequeno exemplo do dia a dia, mas nós acreditamos que as pessoas realmente fazem diferença, né? E o segmento que a gente atua, as pessoas reconhecem isso, né? O nosso cliente reconhece e ele atrai mais clientes que vão reconhecer isso, né? Então, varejo é relacionamento. Varejo não é outra coisa. Então, é importante que as pessoas, né, que estão dentro do nosso varejo também gostem de gente, né? Então, assim, a gente seleciona as pessoas para trabalhar. Eu brinco com o pessoal, reúna a turma, a gente tem um programazinho do Fale com o Neto. Então, você reúne um caixa de cada loja, só aí já são 30 operadores de caixa que a gente vai conversar, falar também sobre o que quiser, pode falar de política, de futebol, né, reclamar do salário, pode falar o que quiser, que não tem nenhum problema. Também não, às vezes nem tem solução também, porque vão falar, mas a gente discute e conversa abertamente. Eu me perdi agora no raciocínio da pergunta do... Com relação... Tem o prêmio do Great Place to Work, né, nacional, isso. como a melhor empresa para trabalhar, e que isso... eu estava falando dos valores, né, de gente. De primeiro gente, valor. exatamente, Pronto, que é o primeiro valor. Então, nós fazemos, eu brinco com eles que eles não foram selecionados por serem mais bonitos. Eles foram selecionados por uma série de características que eles têm, né? E uma delas é ter um bom relacionamento, é gostar das pessoas, gostar de se relacionar. Você tem um cara que não vai gostar, e não é que ele seja um cara ruim, nada disso, mas não vai poder estar trabalhando com o público, né? Então, esse é o primeiro valor da empresa. E assim a gente vai fazendo, são essas características que fazem a gente selecionar a nossa equipe. Daí nasce, quando você fala foca em pessoas, gente é primeiro valor, o slogan "Me acostumei com você" nasce disso? Na verdade, não, né? Esse slogan ele nasce em 1997, numa campanha que nós fizemos existia um banco que era o Bamerindos, né? Isso, mas na época do Bamerindos ele lançou uma campanha que era Gente que Faz. Então ele jogava uma personalidade na mídia, contando a história daquela pessoa, do que ela tenha feito, e no final o Bamerindos reconhecia aquele. E assim nós fizemos com o cearense, né? Então nós lançamos a campanha. Quem criou essa campanha foi a Marque Propaganda, Nazareno Albuquerque, colega de vocês, né? Um grande jornalista, economista e um grande amigo também. E ele lança essa campanha onde chamava uma personalidade, por exemplo, o Fagner foi homenageado, Evaldo Gouveia, né, Falcão, várias personalidades assim, mas foi
também algumas personalidades que não eram tão conhecidas, mas eram personalidades. O Azeitona, não sei se você lembra, sanfoneiro. Vocês conhecem o Muriçoca? Muriçoca, humorista, né? Palhaço, né? Não, senhor, não. O que ele é? Muriçoca ele faleceu, infelizmente, aos 3 anos. Ele foi o funcionário mais antigo do Teatro José de Alencar. Ah, não conhecia. Né? Ele era um ator e trabalhava como porteiro. Que massa. Né? Então, essas histórias a gente descobria e também reconhecia. Né? E no final, falava fulano de tal, São Luís reconhece o trabalho, me acostumei com você. E o slogan ficou até hoje. Interessante, né? a Eu me acostumei história. com você. Perfeito. E pra gente que é público, né, consumidor, retrata muito. Onde está lá, Ele você falou vive muito, isso. né? Eu não sei o quanto a gente acertou na proposta do reconhecer as personalidades, mas o Me Acostumei com Você encaixou no público, as pessoas, aliás, aonde eu chego, Neto, me acostumei com você. Né? Mas tem isso demais. fica marcado. Muito bom. É. Tem slogan que a gente fala, e em marketing a gente costuma falar que vira chiclete. Esse Pronto. slogan é na minha É um opinião, chicletão. prega. É definitivo ele. É definitivo. Se quiser mudar, acho difícil. Vai ser. Nunca mudamos. Nunca. Né? Aliás, mudamos para ele. Não foi o primeiro Mudamos pra- slogan. Né? Tivemos outros, mas esse chicletou. Chicletou. Se tivesse verbo. E mais uma vez aqui, né? Entre as mais de 150 práticas voltadas para o bem-estar dos colaboradores, né? Qual delas mais te emociona ou representa bem o que você acredita? Olha, todas aquelas que falam de felicidade, Legal. né? Que bota as pessoas, por exemplo. Nós temos um casamento comunitário. Exatamente. É Legal. uma das práticas, né? E ela nasce do dia a dia, né? Uma funcionária nossa vai conversar com a nossa diretora de RH, que é a Ana Paula, conversa com ela, olha, eu estou querendo casar. Ana Paula, mas tu não é casada, tu é casada até com fulano de tal, da loja tal. Ela sou. E como é que tu quer casar? Não, eu sou junta, eu quero casar. Eu quero ir na igreja, eu quero a festa, eu quero véu e grinalda. Quero tudo que tem direito. Tudo que tem direito. E queria que vocês me ajudassem aqui, se eu queria um empréstimo, tal, para fazer essa festa. E a Ana Paula, peraí, deixa eu perguntar isso aqui da empresa. Em vez de perguntar para a gente se podia arranjar para ela, ela perguntou quem queria casar mais. Né? Legal. Fez uma pesquisa e tinha um bocado de gente querendo casar. Tem gente que casou, separou só para ir para o casamento de novo. Não acredito. Mas assim, de 2 em 2 anos nós juntamos essa equipe. Né? Não é uma coisa cara, coisa barata de se fazer, a gente tem vários parceiros. E é uma coisa assim, que todo mundo faz com feliz em estar fazendo, feliz de estar praticando. O que isso tem a ver com venda? Né? Não tem nada, mas o fornecedor entra para fazer, a nossa equipe toda é voluntária para fazer. Só a única pessoa que a gente chama que não é de dentro da empresa para fazer é o padre ou o pastor, que são 2, faz os 2. Né? O padre ou o pastor. O resto, todo mundo ou é familiar, ou é da equipe, ou não. Custo 0, ninguém paga, é todo mundo voluntário. Né? Então é uma festa linda. Depois, se vocês quiserem, ter um videozinho bacana sobre eu quero isso. ver sim. E gera uma conexão definitiva. São Luís faz parte da vida daquelas pessoas, daquela nova família. Né? Exatamente. Porque muitas vezes não é só a remuneração, e sim todo o benefício agregado de fazer parte daquele time, daquela família de fato, né? Sem dúvida. Mas nós temos que reconhecer, e a remuneração é importante, É sim. importante. Nós temos que ter e temos a melhor remuneração do mercado. Legal. Nós temos isso como consciência e temos que dar esse retorno para a nossa equipe. E como é que o senhor poderia falar aqui? Eu estou vendo sua camisa aí, uma bela camisa, Grupo MSLZ, né? Certo. Grupo Mercado de São Luís. E vocês têm algumas linhas. Tem uma linha, uma frente no online, tem um self que está muito presente nas lojas hoje. Tá. Eu ouvi falar sobre o Mini. E Tá. tem um Mercadão que já faz parte da realidade do cearense. Certo. Como manter a cultura com essas linhas de frente, com esses negócios diferentes dentro de um negócio maior?
Tá. Primeiro, o valor e os valores são os mesmos, né? Então, o comportamento da nossa equipe no Mini, no Mercadão e no Mercadinho vai ser o mesmo, certo? Ele sabe que está lá para servir, ele sabe que está lá para se relacionar, né? Então isso... Agora, é a mesma proposta? Não, são propostas distintas. Todas as 3 bandeiras são propostas distintas, né? E a primeira loja do Mercadão que nós colocamos, muito da equipe ficou em dúvida. Poxa, mas eu vou sair do Mercadinho para ir para o Mercadão? Eu quero estar no Mercadinho, era uma bandeira mais conhecida e tal. A gente não é bem assim, é o mesmo grupo. A gente teve um trabalho, né, de mostrar o que era, de mostrar as propostas distintas, né, que são negócios diferentes, mas com o mesmo fim. E que o cliente faz essa opção do que é melhor para ele, se é o Mini, se é o Mercadão, se é a criatividade, né, Mini, Mercadão, Mercadinho, né, mas é a mesma cultura, né? Então, o comportamento da equipe vai ser muito similar, se não for igual, acho que é igual, né? Talvez algum serviço a menos no Mercadão e um serviço a mais no Mini, que é um supermercado que olha para o público da frente, para o quarteirão da frente, para o lado direito e esquerdo, né? Só olha aquele pequeno universo que está ali ao seu redor. E são bandeiras que a gente está desenvolvendo e aperfeiçoando, né? Assim como também o Mercadinho, apesar de já ser já vai estar recebendo a plaquinha de idoso, né? É uma empresa que muda bastante, que se atualiza porque nosso cliente se atualiza, nosso cliente muda, vocês mudam demais, né? Então a gente tem que estar ligado e se atualizando e surpreendendo e por aí vai. Perfeito, perfeito. E Tá Neto, ótimo. como o Grupo São Luís prepara seus líderes para sustentar a expansão sem perder a essência? É danado, né? Mas 98% das nossas lideranças saem da base, vieram de dentro da empresa. Esse número tem modificado um pouquinho porque nós aceleramos o processo de expansão e tem muita gente boa no mercado, né? Então alguma a gente vai buscar, né? Se estiver trabalhando bem e a gente vê que tem a ver com nossos valores, vamos buscar. Então, os processos seletivos são cada vez mais focados em valores Sem do que na dúvida. capacidade técnica, porque o técnico você desenvolve. Isso. O valor, a pessoa vem com ela ou se percebe, né? Isso. E a Ana Paula é fera em fazer isso. Perfeito. Acho que retrata muito bem o porquê que existe essa cultura. Porque Perfeito. ela é feita da maneira correta. Pois é. Perfeito. Às vezes uma liderança maior, né, nós estamos sempre em busca de estar melhorando, às vezes você precisa contratar um diretor, alguma coisa assim, às vezes tem um conflito de cultura. E o Que já vem com conflito os de hábitos, cultura, né? Com os vícios, né? Ou criado numa empresa diferente, ele vem com a cultura diferente. Se ele conseguir se adaptar, vai ser uma maravilha. É difícil, não é fácil não, mas consegue. Consegue, né, no geral. Isso é bom, isso é bom, muito bom saber. O segmento tem boas escolas, né? Tem muita gente boa que às vezes você ganha algum tempo no acelerar. Deixa eu fazer uma pergunta que me chamou a atenção em uns outros podcasts que eu assisti, né, para se preparar para estar nesse momento. E como é que vocês fazem para analisar o mercado? Eu andei pesquisando e vi que pouco se tem de dados sobre o mercado de um modo geral. Como é que vocês fazem para estar antenado como a concorrência age, como o seu cliente quer que você melhore aquela determinada atividade ou a determinada entrega, os produtos, como é que funciona esse estudo, essa estratégia de desenvolvimento dentro do mercadinho? Primeiro nós olhamos muito para o nosso cliente e acreditamos ter uma proposta bacana para esse cliente que nós olhamos. Nós pesquisamos ele tremendamente, pesquisamos muito,
gente adora pesquisar, né? E adora testar. Então a gente está sempre levando um produto novo ou um novo serviço. Você estava falando há pouco do selfie, né? O selfie não fomos a primeira empresa a trazer para cá, mas somos o maior usuário do selfie, disparado. É a melhor entrega. Né? E o que nós fizemos no selfie? Selfie é uma proposta de autoatendimento. Nós temos um caixa para atender o autoatendimento. Né? Você vai na carne, muitas vezes, vai ter o balcão de autosserviço, mas vai ter uma pessoa para se relacionar no autosserviço. Né? Então, nós não poderíamos ter aquela loja da Amazon Go, que não tem nenhum funcionário. Não tem nada. Né? Tem os produtos, o pessoal vai, pega, bota no bolso, na bolsa e sai pela... E ali já está cadastrado e já está debitado no cartão do cliente. A nossa loja, eu não vejo ela funcionando assim. Sem relacionamento, a gente não acredita que nós sobreviveríamos. Né? Acho que esse é o nosso diferencial e nós vamos estar provocando isso constantemente. Então, nós analisamos tudo isso e olhamos muito a concorrência. Né? O modelo Mercadão, nós nos baseamos muito em pesquisa feita no exterior, de empresas de loja de desconto, do mercado mais evoluído no tipo de consumo, né? E nós fomos buscar lá fora soluções, buscando qual era a proposta, como era o formato, o que faziam, e obviamente que adaptamos para cá, para os nossos hábitos de cearense, de Brasil e tal. Então nós adoramos pesquisar também, visitamos a nossa concorrência semanalmente, mas é visita mesmo, visita com checklist, olhando tudo. Então, o que está acontecendo no mercado, nós temos a obrigação de saber. Né? Nós temos que saber, temos que estar ligado no que está acontecendo, quais são as propostas, quem são os concorrentes diretos e indiretos, que cada dia aumentam mais. Certo. Né? Cada vez mais o indireto, né? Ou eles entrando no nosso segmento, ou nós entrando no segmento dele. Hoje você pode fazer, tomar café da manhã no mercadinho, você pode almoçar no mercadinho. Você pode ter seu escritório no mercadinho. Você pode ter o seu escritório lá. Eu já fui muitas vezes sentar lá e ficar trabalhando. Então nós copiamos ou concorremos com o Starbucks. Perfeito. Né? Perfeito. Então, esse mundo vai ampliando o tempo todo. Então esse desafio de não seguir esse modus operandi da falta de conexão com o cliente é um desafio para vocês no online, então? Sem dúvida. Né? Mas estamos lá presente e bem. Né? Na verdade, a gente não está só no online, nós temos que estar onde o cliente está. Né? E o cliente está aqui. Eu estou aqui, mas estou aqui com essa nossa parte do corpo humano, né? Que guarda-chuva tu já perdeu? Já. Celular? Não tem como. Não tem como, né? Não sai da gente, está lá grudado a gente o tempo todo, então isso é uma ferramenta que a gente precisa estar se comunicando constantemente. Hoje, o que você chegar na loja, você pesquisa ali, você tem 500 informações de preço, de qualidade, o que o outro visitou, se gostou, se não gostou, pontua, tem nota, né? Indo e voltando. Então, nós temos a obrigação de estar na mente do consumidor e de uma forma positiva. Né? Para que isso aconteça, a gente precisa estar dentro de todas as ferramentas, de todos os campos, e estamos. Não sei até quando, se a gente vai conseguir, não sei o que vai vir aí no futuro, mas a gente está tentando até descobrir o que vem. Mas vai se modelando e se reinventando, exatamente. né? Sem perder a essência, né? E sem Você falou que era o mais importante, de fato, você vê isso no dia a dia.
E sempre deu o valor que é gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o São Luís tem um compromisso com o Ceará, né? Especialmente com produtores locais. De onde vem essa visão e como ela se traduz em impacto? Vamos lá, né? A gente é muito prático, né? Então, nós temos um compromisso com o Ceará, óbvio, para a gente, e temos muito orgulho, né? Eu vibro quando Fortaleza é a primeira capital do Nordeste, passou Recife e passou Salvador. Isso para a gente é uma maravilha. Vendo o Ceará crescer, então nós temos todo o orgulho, né? Quando você vai para o interior, você vê o cenário mudando, porque o inimigo está virando aliado. O inimigo era o sol e o vento, né? Hoje são dois aliados. O turismo está bombando no nosso litoral inteiro, né? Modificando todo o comportamento. Hoje o pessoal não vem mais para Fortaleza como vinha antigamente. Vai para essas cidades fazer trabalhos, né? Você tem cidade aí que está puxando todo o fluxo da região e faltando mão de obra, né? Então isso é bacana, nós temos muito orgulho quanto a isso. Quanto aos fornecedores, nós temos uma necessidade, é diferente do orgulho, e temos muita empresa boa, local, né? Mas nós temos a necessidade tremenda de que o produto saia daqui, né? Não é o querer por ser cearense, é a necessidade nossa de que nós estamos a 3.000 quilômetros do centro produtor. Você vai trazer um produto de lá para cá, vai dar 4, 5 dias, né? Tem um frete caro. E para você tendo bons fornecedores aqui, né, que você quer mais o quê? Aí facilitou sua vida total. Então, nós gostamos do fornecedor local, nós desenvolvemos diversos fornecedores para suprir a nossa necessidade, né? Tem uma empresa aqui de vinhos, né, que é uma das maiores do Nordeste, e nasce da nossa necessidade, né, de um grande amigo, né, de longas datas. Eu desafio ele, e ele, não, eu topo fazer o abastecimento de vinho de vocês, e é um grande fornecedor, hoje é um grande fornecedor de restaurantes da terra, né, e é um grande contribuinte para o Estado. E você vai deixar a gente curioso? Esse é o Hipólito, de origem. Ele tá até em São Paulo, por isso que eu não estava falando o nome dele, porque ele está internado, eu me lembrando aqui na cabeça sobre ele, mas é um grande amigo, né? E um grande orgulho também para a gente, como fornecedor que cresceu, que a gente viu crescer, viu desenvolver, e tem vários outros, vários. E eu acho que eles sentem isso também. Eu tenho alguns amigos industriais, e eles falam que tem orgulho de estar dentro do São Luís. Sem dúvida, né? Mas é recíproco, é bacana, né? Então, nós temos algumas torcidas, né, de parceiros, de clientes, né? A turma vibra com a gente, torce pela gente, né? Graças a Deus a gente tem um homem lá em Riba que olha, né, e bota a gente para correr aqui e trabalhar para que essa turma torça pela gente. Muito bom. A gente já está chegando na fase final. Isso. E eu gostaria de perguntar como, já que está para fazer 100 anos, né? Como eu posso perguntar isso? O que o cliente pode esperar quando completar esses 100 anos? Vai ter algo? Já pensam em fazer algo especial? Olha, tem uma equipe trabalhando os 100 anos, obviamente. Bom, né? Tem pensando nos 100 anos obviamente um efeito comemorativo, é uma data importante, né? Como eu te disse, são pouquíssimas empresas. E o nosso compromisso com o cliente é de tentar passar mais 100 anos, né? E olha que a gente está durando mais, né? Então, eu com certeza não vou estar lá, né? Mas tem muita gente que vai estar lá, sim.
para conferir. Né? Então, a expectativa é de que a gente continue inovando, se relacionando com esse cliente e suprindo as necessidades das pessoas, seja ela, nós falamos aqui de 3 grandes elos, que todos são gente, que é o nosso primeiro valor, ou seja, os clientes, os fornecedores e a nossa equipe. Né? Então, que a gente mantenha essa cultura forte de gente, que isso nos garante que, com certeza, a gente está há mais 100 anos na linha do pensamento, na linha do relacionamento com o nosso cliente. E a gente precisa que vocês estejam. Exatamente. Se Deus quiser. Eu queria fazer mais uma última pergunta. Que conselho você deixa para quem está começando um negócio agora e quer construir algo com propósito e longo, assim como o Mercadinho São Luís? Olha, quando se fala em propósito, né, muitas vezes as pessoas nem se ligam exatamente, mas normalmente quando você começa um negócio, você tem uma ideia. Isso. Né, e investe naquela ideia tremendamente. O mais difícil é você se manter dentro dela, dentro de princípios que te levaram. Muitas vezes as turmas começam um negócio, aí lá na frente vai modificando o negócio todo e acaba virando mais um negócio. Né? E quando você vai e acredita no seu trabalho e é determinado, resiliente, que não é fácil, né? Naquele teu propósito, alimente isso, né? Trabalhe nessa direção, desse foco do negócio, que você vai até trabalho muito, né? Quando você começa, eu comecei no pacote, né? Mas eu ia passear às 3, 4 horas da manhã e tinha que fechar a caixa às 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite. Caramba! Né? Então isso é a dedicação inicial. Né? Hoje já eu saio daqui, eu vou para casa. Tô folgado, não tô? Tu me encontrou aonde? Na academia. Na academia. Treinando meio-dia, mas é meio-dia, na hora do almoço, né? Então, hoje eu posso ter algumas escolhas, mas no passado eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer, não tinha outra pessoa para fazer. Né? Já corri lojas pegando apurado no final do dia, e assim é. Né? Então, quem está começando tem que se dedicar mesmo. Né? A minha filha que está trabalhando comigo, que pegou exatamente esse começo de carreira, sentiu na época, porque não deixa de ter uma ausência dentro de casa. Sim, verdade. Né? Hoje eu vou deixar os filhos dela no colégio. Ai, que legal. Então, hoje eu sou compensado por isso e tento compensar a ausência com ela, com a presença com os netos. Eu tenho outro filho com 20 anos e 20 anos de diferença. Que esse já tenho mais atenção, já compartilhou mais tempo disponível para a família, né? E assim vai. Então a gente vai tendo mais tempo para si, mas só com o tempo. No começo, né, te vira, vá se dedicar para a sua ideia, mantenha ela e muita dedicação, muito trabalho. Perfeito, ótimo insight. Exatamente, quero muito agradecer esse momento, esse bate-papo. Passou rapidinho, né? Eu já vou pegar a castanha, eu estou só pensando na castanha. Vai pegar a castanha. E foi uma honra recebê-lo aqui, muito obrigada. Tá joia, eu que agradeço. Obrigado a vocês. E é isso, gente, mais um episódio do podcast Além da Marca. Peço para você deixar aqui um comentário nesse vídeo, tá? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.